Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos apresentar a vocês um pouco sobre uma das principais estruturas do sistema nervoso, o tronco encefálico. Vou começar primeiro introduzindo o assunto e no final vou deixar disponível um quiz para que vocês respondam na intenção de testar o conhecimento adquirido com essa aula e ainda auxiliar na fixação e memorização desse conteúdo. Então vamos lá? O tronco encefálico é a porção do encéfalo que se encontra entre a medula espinhal e o diencéfalo, ocupando assim a fossa craniana posterior, anteriormente ao cerebelo. Em relação à embriologia do sistema nervoso, o tronco encefálico se originou do romboencéfalo e, a partir desse desenvolvimento, ele se dividiu e se constituiu em três partes. Denominando de cima para baixo, a primeira parte é o mesencéfalo, que é a porção que se comunica com o diencéfalo e é responsável pela regulação dos movimentos oculares, da audição, do prazer e do alerta à mudança de temperatura. E essa porção ainda pode ser dividida em tecto, superiormente, e em pedúnculo cerebral inferiormente. E essa divisão é feita pelo aqueduto cerebral, que comunica o terceiro e o quarto ventrículo. Já na segunda porção, ou porção medial, temos a ponte, uma região que faz comunicação e forma parte do assoalho do quarto ventrículo cerebral. Ela possui alguns núcleos e é responsável pela regulação do sono, da respiração, controle da bexiga, da audição, do equilíbrio, dos movimentos dos olhos e expressões faciais. Como limite superior entre o mesencéfalo e a ponte, tem o sulco ponto mesencefálico, ou pontino superior, fazendo essa transição. E inferiormente, entre a ponte e o bulbo, tem o sulco bulbo-pontino. Como última porção do tronco, temos o bulbo, a porção que se comunica com a medula. Seu limite inferior é o forame magno, ou o primeiro nervo cervical. O bulbo possui uma região bilateral na sua parte posterior denominada pirâmide, e essas pirâmides se unem em uma região chamada decussão das pirâmides. É nessa parte que os nervos motores que saem do córtex se cruzam. Ao lado das pirâmides, entre os sulcos, também é possível observar uma estrutura parecendo uma azeitona, que recebe o nome de olivas. Elas são muito importantes, pois recebem conexões do córtex, da medula, do núcleo rubro e do cerebelo, e é responsável pela aprendizagem motora. É durante a extensão anterior do tronco que a maior parte dos pares de nervos cranianos se originam. Entretanto, existem especificamente três que não seguem essa regra, sendo dois originando fora do tronco, nervo olfatório, primeiro par, e óptico, segundo par, que emergem no cérebro, e um que se origina na extensão posterior do tronco, nervo troclear, quarto par. Sendo uma das estruturas do sistema nervoso central, o tronco encefálico possui uma grande importância clínica. Um exemplo disso é o caso da morte encefálica, que significa tanto morte legal quanto cientificamente, e ela é caracterizada pelo comprometimento irreversível do cérebro, telencéfalo e diencéfalo, e do tronco encefálico. Para tanto, se faz necessário alguns pré-requisitos para classificá-la. Uma delas envolve exames para testar a resposta do tronco mediante alguns estímulos. Caso haja qualquer reação motora, é sinal que essas estruturas não foram completamente danificadas. Alguns reflexos do tronco analisados são reflexo de tosse, analisados no bulbo, reflexo pupilar, analisados no mesencéfalo, e reflexo óculo-cefálico, analisados tanto no bulbo, tanto na ponte, quanto no mesencéfalo. A ausência de respostas como tosse, náusea, movimentação ocular, movimentação facial ou deglutição podem indicar a morte do paciente. Para encerrar, eu trouxe aqui para vocês um quiz sobre o assunto. Vocês terão 15 segundos para pensar e logo após a resposta vai aparecer na tela. Não se esqueçam de somar quantos foram os seus acertos, porque no final terá um recadinho para vocês. Estão todos prontos? Vamos lá!
Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E se quiserem responder mais questões como essas, é só apontar o celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela, que ele vai direcionar vocês a um questionário com mais 10 perguntas muito legais como essas. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Um beijo.